assim como um sertão de uma beleza árida, que se alegra e muda de cor na estação chuvosa, como inóspitos caminhos que com as chuvas de repente florescem e empoçam as marcas de longínquos rastros. A história da comunidade do Belo Monte permanece viva e se recria simbólica e fisicamente pelas estações do tempo. Assim como um Belo Monte que habita os corações daqueles que identificam um sonho e buscam sua realização, tomados por uma fé e a certeza de uma felicidade individual e coletiva e por sua salvação na terra e nos céus, assim é a história dessa comunidade que nasceu na velha fazenda Canudos, no interior da Bahia, no nordeste do Brasil. Uma Canudos de ontem e de hoje, uma história de um passado que permanece presente e se recria, que se afoga e emerge, silencia e ecoa em cânticos, que se apaga e se acende em cores nas mais variadas telas, em versos e prosa, que enfim resiste nessas veredas e sertões que cada um de nós carrega como um forte. Nas veredas dessa terra corre um sopro arrastado dessas brisas dos sertões, onde o mar não tem razões, nem o boi tem mais seu berro. Quando a vida é um desterro, há um canto feito ferro e um destino feito pedra no suor dos mutirões para lá do Monte Santo. A palavra tem canhões, os moinhos, os seus ventos, a história, a sua dança, as perdizes, o seu tempo, os 12 pares de França. Sei que cego tem memória quando começa uma história que tem começo e não tem fim. Quando a força se arbora nas bandeiras da vitória, nas terras dos confins, a palavra tem canhões. Antônio Conselheiro, o peregrino, o bom Jesus conselheiro, por que não dizer um centauro guerreiro. De batismo, Antônio Vicente Mendes Maciel, veio ao mundo no dia 13 de março de 1830, na atual cidade de Quixeramobim, antigo povoado de Santo Antônio do Boqueirão de Quixeramobim e nova vila do Campo Maior, terra do povo quixarás, encravada no sertão central do estado do Ceará e berço da Confederação do Equador nesse estado. Quando a Câmara Municipal de Quixeramobim, em janeiro de 1824, declarou decaída a dinastia Bragantina e proclamou uma república,
a mesma república contra a qual o conselheiro iria décadas depois se rebelar. Antônio perdeu a mãe logo cedo. O pai, um pequeno comerciante, fez questão que o menino estudasse as matérias básicas e até latim. Já adulto, também ficou sem pai e assumiu o pequeno negócio da família. Casou-se, teve 2 filhos e se separou. Viajou por algumas cidades, foi professor, rábula, advogando para os pobres. Já em suas andanças, na cidade cearense de Santa Quitéria, se relacionou com Joana Imaginária, um artesã de barro que esculpia santos. Com ela teve um filho chamado Joaquim Aprígio. Mas com o tempo, foi a Deus e a sua fé em Jesus Cristo que Antônio passou a dedicar todas as suas horas e todas as suas ações. E assim um dia saiu em peregrinação pelo imenso sertão nordestino do Brasil, pregando suas crenças como um centauro guerreiro. Nós temos 5 governos. Primeiro federal, segundo do estado, terceiro municipal. O quarto, a palmatória. E o quinto, o velho punhal. Certo Antônio Aparecido, bom Jesus meu conselheiro, mais amado dos jagunços, pai de fé, varão guerreiro. Veide que Xeramubi teve fim tal fim de Buda. Em Canudos Arraial deu a quem pediu ajuda. Por desgosto ignorado, num sertão alto deposto, foi pregar moral severa, deu lição de vida e gosto. Nas águas de um rio claro, um tal de Vaza Barris, conselheiro em seu poder, foi fazer guerras civis. E virou centauro, arauto guerreiro, um velho e novo herói brasileiro. Na força, palavra, fé e fuzil. E foi guerrear nos terreiros, sertões, veredas, celeiros. Antônio negou se servir, Antônio negou se servir, Antônio negou negar. Certo Antônio Aparecido, bom Jesus meu conselheiro, mais amado dos jagunços, pai de fé, varão guerreiro. Veide que Xeramubi teve fim tal fim de Buda. Em Canudos Arraial deu a quem pediu ajuda. Por desgosto ignorado, num sertão alto deposto, foi pregar moral severa, deu lição de vida e gosto. Nas águas de um rio claro, um tal de Vaza Barris, conselheiro em seu poder, foi fazer guerras civis. E virou centauro, arauto guerreiro, um velho e novo herói brasileiro. Na força, palavra, fé e fuzil. E foi guerrear nos terreiros, sertões, veredas, celeiros. Montou, negou, se servir. Montou, negou, se servir. Montou, negou, negar. Munido de seu cajado, de roupão azul,
e de uma prática incomum de humildade e penitência, o conselheiro peregrinou por mais de 2 décadas pelo sertão nordestino, palmilhando milhares de quilômetros. Com seu inquestionável carisma, difundiu sua fé, sua visão da moral e dos costumes e sua concepção de mundo. Aglutinou em volta de si dezenas de peregrinos seguidores, que logo viraram centenas e depois milhares. Ao consolidar sua obra de fé, o conselheiro, junto do seu povo, foi reformando e construindo outras obras tão necessárias pelos carentes sertões nordestinos. Reformou igrejas e cemitérios, reconstruiu aguadas e construiu o inquebrantável muro dos primeiros metros das escadarias de pedra de 2 quilômetros, da peregrinação da Santa Cruz em Monte Santo. Quando veio a República em 1889, essa mesma República da atualidade do século XXI, perpetuada em ações não republicanas tomadas pelos donos do poder em nome do povo, o conselheiro ergueu sua voz como um trovão contra os impostos e o censo que restabeleceria a escravidão, nunca completamente abolida. Bradou também contra o casamento civil e a administração pública dos cemitérios, e entrou em conflito com os agentes do poder republicano. Perseguido e ameaçado, Antônio se estabeleceu definitivamente em 1893 com sua gente na antiga fazenda Canudos, ao lado do rio Vaza Barris, no nordeste da Bahia. E ali fundou a comunidade do Belo Monte, chão sagrado desses centauros e canudos. Na terra ficou o risco, de talhe foi-se cangaço, Curisco ficou arisco, a história apressou o passo, quando o povo ergueu Canudos, com a força que tem o braço. Algo de novo nascia pelo canto dos espaços, centauros do apocalipse. No mundo houve um eclipse, mas logo se alumiou quando surgiu Antônio Conselheiro, com fogo pelo sertão inteiro, com um chumbo grosso nas armas e a promessa de libertar os brasileiros. Veredas desse sertão, onde o povo luta e farreia, nas águas dos Araguaias, Canudos é lua cheia. Oh, meu Antônio Conselheiro, que mora no pé da serra. Oh, meu Antônio Conselheiro, que mora no pé da serra. Olha o som da corneta e olha a pancada da caixa de guerra. Olha o som da corneta e olha a pancada da caixa de guerra. A estrela d'alva é bonita quando vem rompendo a aurora. A estrela d'alva é bonita quando vem rompendo a aurora. Os passarinhos ficam tristes, ai ai, e as aves no canto choram. Os passarinhos ficam tristes, ai ai, e as aves no canto choram. Oh, meu Antônio Conselheiro, que mora no pé da serra. Oh, meu Antônio Conselheiro, que mora no pé da serra.
Olha o som da corneta e olha a pancada da caixa de guerra. Um oásis prometido, uma miragem real de barrancas de cuscuz e rios de leite na aridez dos sertões nordestinos. A comunidade do Belo Monte representava uma fartura diante da difícil sobrevivência dos homens, mulheres e crianças desses rincões de terra abandonados pelas políticas do Império e da recém-proclamada República Brasileira. Com uma organização própria de divisão de bens e trabalho, e muito esforço individual e coletivo, logo, Belo Monte passou a atrair cada vez mais uma gente esperançosa de uma vida melhor, e se transformou numa cidade com uma grande população e cerca de 5.000 pequenas casas de taipa, se tornando a segunda cidade do estado da Bahia, só atrás de sua capital, Salvador. Iluminada por procissões de velas, muitas rezas e pelas pregações do conselheiro, sob os fogos de outro Antônio, esse fogueteiro, Belo Monte cresceu. E além da igreja velha, o povo de Canudos começou a construir uma nova igreja para Santo Antônio. E por existir de forma diferente e fazer existir e se afirmar um povo anônimo historicamente subjugado, Canudos incomodou os poderes econômico, político, social e religioso de todo o Brasil. E então, sem conseguir desmantelar pacificamente esse sonho real, a República fez a guerra e a destruição do arraial. Causou a morte de seus líderes e do peregrino. Mas a história, essa não é totalmente cega. A história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. Num profundo deserto sem ter fonte, já surgiu um regime igualitário, que um justo já sexagenário fez erguer-se a cidade Belo Monte. Para então vislumbrar o horizonte, sem maldade, sem crime, sem dinheiro, sem bordel, sem fiscal, sem carcereiro, mas foi morto e tomado por selvagem. A história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. Quem viveu ao seu lado sempre quis ter real que era fantasia. O reinado do céu não prometia sim um reino na terra mais feliz. Afinal só o povo do país pode dar um retrato verdadeiro deste líder autêntico mensageiro que alguém deformou a sua imagem. A história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. Macetel, Auá, Paraguaçu, Caatinga, Facheiro, Mororó, Cambaio, Caipã, Cocorobó, Monte Santo, Favela e Trabibu, Beatinho, Abade, Pajeú, Vila Nova, Brandão e Fogueteiro, Macambira, Lalau e o Cineiro, Timóteo, lendário personagem. A história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. Ó Canudos,
país da promissão, foi injusta e cruel a tua guerra. Tu que eras abrigo dos sem terra, sem direito, justiça, paz e pão. O jagunço era apenas o irmão, o fanático somente o companheiro. Junto ao mestre encontrando paradeiro, confiança, família e hospedagem. A história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. Só o Vaza Barris tão solitário vive lá como símbolo e uma prova de Canudos, igreja velha e nova, linha negra, trincheira e santuário. Malassombro de latifundiário, coronel poderoso e fazendeiro. Houve mesmo esse reino alvissareiro, ao qual muitos tomaram por miragem. A história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. Sertanejos morrendo de magote, a bandeira rasgada era o mulambo, o quartel tem guarita era o mucambo, a trincheira era a gripa do serrote, a metralha o feioso clavinote, baioneta era a lança do carreiro, a corneta era o búzio do vaqueiro, guarda-peito e gibão sua roupagem. A história fará sua homenagem à figura de Antônio. Quase 10.000 soldados de elite, 4 bons generais lhe dando apoio, bivac, arsenal, boi e comboio, com 18 canhões e dinamite. Numa guerra civil sem ter limite, não simples conflito passageiro, brasileiro matando brasileiro, os vencidos mostrando mais linhagem. A história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. Foi a luta da foice e do fuzil, o facão enfrentando a artilharia, uma nódoa na honra da Bahia, uma mancha no nome do Brasil. Mas talvez que no ano de 2000, esse nosso Nordeste brasileiro seja outra Canudos por inteiro, com mais gente, mais arma, mais arte, mais coragem. A história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. Toda guerra tem seu pretexto para começar. Embora aquele que deseja guerrear já esteja armado e pronto para o combate. E assim, com o argumento de que o povo de Canudos iria invadir a cidade de Juazeiro para buscar uma madeira para a igreja nova, paga e não entregue, o governo estadual da Bahia resolveu se antecipar e, em novembro de 1896, atacou a comunidade de Belo Monte. Na cidade de Uauá, nas proximidades de Canudos, a tropa, cerca de 116 soldados, foi surpreendida por uma procissão de seguidores do conselheiro, com seus estandartes e hinos. E em pouco tempo, embora bem melhor armado, o exército perdeu esse embate. Alguns soldados foram mortos, outros fugiram apavorados. Do lado do Belo Monte, as perdas foram maiores, mas a vitória foi comemorada. As forças oficiais se sentiram humilhadas. Logo em seguida, uma nova expedição foi enviada, com 600 soldados,
Mas essa também não chegou a Belo Monte. O sertão e os guerrilheiros de Canudos a derrotaram no caminho, com balas esparsas e ardilosas armadilhas. Canudos passa a ser notícia em todo o Brasil e a abalar a continuidade do poder republicano. A terceira expedição é organizada nacionalmente e chefiada pelo poderoso coronel sulista Moreira César, o corta-cabeças, com 1.300 soldados armados até os dentes, com canhões e dinamites. Moreira César conseguiu chegar em Canudos, avistou o Belo Monte, mas morreu em combate, juntamente com seu coronel e centenas de soldados. Canudos resistiu, sofreu, mas vitoriosa se fortaleceu. A comunidade do Belo Monte tem que ser destruída, clama a imprensa da época e a maioria dos intelectuais brasileiros do final do século XIX. O presidente do Brasil também exige sua destruição completa. Uma quarta expedição é então enviada, com uma quinta de reforços que totalizavam mais de 9.000 soldados em combate. O próprio ministro da Guerra comandou os embates nos sertões. Por fim, em outubro de 1897, Canudos caiu, exterminada, massacrada, com seus líderes mortos e com seus prisioneiros degolados. Os escombros de suas pequenas casas viraram chamas. Do santuário do Belo Monte quase nada ficou de pé. O conselheiro foi encontrado morto e sepultado. Foi desenterrado e degolado. Sua cabeça, levada para estudos em Salvador, posteriormente foi destruída por um incêndio. A República se impôs pela força, mas a paisagem e os fatos vividos no sertão de Canudos silenciosamente permaneceram vivos na memória e nos passos dos que continuaram a pisar no seu chão sagrado, e vão resistir e renascer como centauros e canudos redivivo. Abre meu coração pra eu pisar nesse chão. Benza Deus, abre seu coração ao pisar nesse chão. Meu Deus, oh Jesus, conselheiro dos pobres, o teu pai é o sertão. De pés nus não tem medo da morte, rompeu bala de canhão. Meu Deus, abre meu coração pra eu pisar nesse chão. Benza Deus, abre seu coração ao pisar nesse chão. Meu Deus, o sol nasceu por detrás das montanhas. No Vaza Barris eu sou. Sou Macambira, João Abaixo, Pajeú. Eu sou Pedrão. Sou Beatinho, Três Marias, fogueteiro. Uma luz na escuridão. O milagreiro não morreu. O milagreiro não morreu. O milagreiro não morreu. O milagreiro não morreu. Meu Deus, abre meu coração pra eu pisar nesse chão. Benza Deus, abre seu coração ao pisar nesse chão. Meu Deus, minha luta foi em Maceté. Tirei dos filhos jugo da prisão. No Santo de Canudos tem fé, sua imagem em peregrinação.
nação, contra a República e a Santa Sé, latifúndio, clero, escravidão. O milagreiro não morreu, o milagreiro não morreu, o milagreiro não morreu, o milagreiro não. Bom Jesus, meu conselho, mais amado do jardim de pedra, o guerreiro. Ó meu Antônio Conselheiro, que mora no pé da serra, olha o soldado corneta e olha a pancada da caixa de guerra. Sei que cego tem memória quando começa uma história que tem começo e não tem fim. Olha no milho, morena, que o milho vai pendoar. Pega o teu milho, morena, morena, nós vamos brigar. Olha no milho, morena, que o milho vai pendoar. Pega o teu milho, morena, morena, nós vamos brigar. O milagreiro não morreu, o milagreiro não morreu, o milagreiro não morreu, o milagreiro não morreu. Meu Deus, abre meu coração pra eu pisar nesse chão. Desvendada detalhadamente no clássico livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, lançado em 1902, estudada em Cangaceiros e Fanáticos na década de 1960 por Rui Facó e romanceada na prosa do peruano Vargas Llosa em A Guerra do Fim do Mundo, no ano de 1981, a saga de Canudos e da comunidade do Belo Monte até hoje continua alimentando o processo criativo de inúmeras obras, famosas e anônimas, científicas e artísticas, lançadas por todo o Brasil e pelo mundo afora. Canudos se espalhou até o Morro da Favela, local de muitos combates da guerra, passou a denominar as comunidades que nasciam nos morros do Rio de Janeiro, onde ficaram acampadas algumas tropas que voltavam da guerra. Canudos se eternizou na história e em inúmeros processos simbólicos nas múltiplas linguagens humanas, e principalmente permaneceu viva na fé e nos corações e nas caminhadas do povo da região do Vaza Barris, da Bahia, do Nordeste e do Brasil. A comunidade do Belo Monte se tornou um exemplo de sonho a ser perseguido. A guerra e o uso da força, algo a ser eternamente evitado e denunciado. Embora, atualmente, minha avó não lembre de Canudos e minha mãe não saiba de Canudos, essa não é uma página virada dos sertões. Sertão morreu no fim da tarde, um breve passarinho seguiu viagem, pairou nos campos, nas cidades, provou a vida, fruta, liberdade. Não
da tarde, a noite esconde o rosto da verdade. Contos mal contados da história, um manto enegrecido na memória. Minha avó não lembra de Canudos, minha mãe nem sabe de Canudos. Homens, corações de pedra, velhos, crianças na guerra, página virada dos sertões. Minha avó não lembra de Canudos, minha mãe nem sabe de Canudos. De algumas maneiras eu carrego essa Canudos em mim e essa comunidade do Belo Monte nas canções que faço. Porque minha terra era dele e o conselheiro era eu. Santo é o toque da minha viola e afinada é a cruz nos braços seus. Deu na vista a primeira capelinha pra cá das nuvens que miravam Monte Santo, e no meu canto trovejou uma confissão. Minha terra era ele, conselheiro era eu, santo toque na viola, afinada cruz nos braços seus, santo toque da viola, afinada cruz nos braços seus.